Ainda conversando sobre o Enem, agora minha conversa com os pais. Você que é pai e mãe de vestibulando, de pessoas que realmente experimentaram o Enem esse ano, se seu filho for aprovado, você está celebrando. E celebrando, a celebração é mais intuitivo, né? A gente sabe como fazer. Ela não cabe tanto mais, ela é alegria, ela é explosão. Mas para os pais que os filhos não tiveram o resultado esperado, a gente não sabe muitas vezes o que fazer, nem como agir. E uma coisa que eu reforço muito, deixe seu filho chorar. Sabe, uma das coisas importantes da tristeza é que a gente consiga experimentar ela o tempo que ela precisa. A gente só deve se preocupar se demoram semanas e eu continuo, você vai percebendo que aquela tristeza não vai passando. Mas diante do esforço do seu filho, quanto mais ele se esforçou, provavelmente mais ele vai estar frustrado, se sentindo culpado, irritado. Às vezes ele pode descontar em você, porque uma forma que a gente lida, a gente costuma descontar a nossa tristeza e nossa raiva nas pessoas que a gente mais ama, e normalmente são os pais. Então, nesse momento, fique junto. O que é mais importante é estar junto. Esse momento, apesar de ser triste, é uma construção de memorial. Lá na frente, seu filho vai dizer, quando eu não passei no vestibular, algo que eu recordo é do quanto meus pais estavam comigo. Eles só estavam me ouvindo, eles não estavam falando nada nesse primeiro momento, eles só estavam do meu lado. Eles estavam validando o meu sentimento, dizendo, ok, você sentir raiva, ok, você sentir tristeza. Porque é isso que acontece com nós, seres humanos, quando nós sentimos, quando nós vivenciamos uma situação como essa, uma situação de não aprovação. A gente sente culpa, raiva, tristeza, decepção, frustração, desmotivação, a gente sente muita coisa. Então, nesse momento, se seu filho disser, eu não quero mais tentar, e você se desesperar, não, como assim? Você tem que tentar de novo. Nesse momento, deixa ele dizer o que ele quiser. Deixa ele realmente nas explosões de raiva, de tristeza. A única coisa que você pode dizer e reforçar é, filho, a gente não precisa decidir isso agora. Filha, a gente ainda tem tempo. Vamos sofrer junto, vamos vivenciar esse tempo. Então, assim, tenta também, assim, não, em reuniões de família, às vezes, né, fora o nosso núcleo familiar, famílias maiores, às vezes as pessoas começam a sugerir o que é que você deveria fazer. É muito comum, por exemplo, alunos que estão tentando medicina, diz, com essa nota você poderia ir outro curso, por que é que você não tenta outro curso? Então, é muito importante que a gente proteja eles nesse momento. E dizer assim, esse não é o momento ainda de falar sobre isso. A gente não precisa ter a agressividade, mas é um cuidado maior no momento que seu filho está mais fragilizado. Às vezes, se ele é um adolescente, é um adulto jovem, é a primeira grande decepção que ele pode estar passando na vida. Primeira grande frustração. Então, ele não tem repertório ainda, ele não sabe como lidar. Então, como adulto, com certeza já passou por isso antes. Então, você tem a oportunidade de ensinar através do seu modelo como se lida com situações assim. Outra orientação, não pague de forte. Você também está triste. Ver um filho triste é de destruir o coração. Então você pode sim chorar, você pode sim ficar triste. Aquele hábito que a gente tem às vezes, eu preciso ficar forte pelo meu filho, pelo meu parente. Agora é o momento de chorar todo mundo junto. Eu não sei se você assistiu o filme Divertidamente, uma das cenas que eu mais gosto no final, né, dá um spoilerzinho, é quando simplesmente a família não tem uma solução para o problema, mas eles choram junto. E a solução não se resolve, o problema não se resolve. Eles mudaram de cidade e vão continuar na outra cidade. Mas eles juntos, chorando, eles entendem que cada um está sentindo aquela mesma dor, é mais fácil. É muito solitário quando a gente acredita que só a gente está sentindo aquela dor, que está todo mundo bem, que está todo mundo já superado. Então vivencia a dor também. Você também se esforçou, você também levou para cursinho, estava de alguma forma na torcida, acordou seu filho a hora que ele perdeu a hora. Então é natural você sentir tristeza. Depois de passar dessa primeira fase, começa o momento de sentar e tentar planejar. Se você conseguir viver e vivenciar esse momento ao lado do seu filho, desses primeiros dias de tristeza, provavelmente ele vai estar muito mais aberto para escutar o que você tem a dizer nos próximos dias. Mas primeiro escute qual é o plano dele, não surja já com planejamento. Escute primeiro qual é o plano dele, valide, entenda, a diferença de idade é grande, a experiência de vida é grande, então o plano dele, para a idade dele, pode parecer loucura para você, mas é muito provável que na idade dele você também pensasse assim. Então valide esses planos, valide esse momento. E depois comece a sugerir outras opções. Comece a pensar de outras formas. Às vezes peça para o seu filho dormir sobre a decisão, é pensar sobre e no outro dia se resolve. Às vezes, claro, a gente tem muita correria em relação a fazer inscrição de cursinho, de planejamento, mas vale mais a pena perder um desconto ou não aproveitar aquele momento, mas a decisão ser realmente embasada. Sabe, eu realmente decidi, passou o período de tristeza, agora eu estou na fase de planejamento, ainda estou triste, mas naquela tristeza doída dos primeiros dias, e agora eu estou pronto para recomeçar, seja para estudar de novo, para uma outra tentativa. Então,
Converse com outros pais, com outras pessoas que já vivenciaram esse momento com os filhos. Abra o leque de opções em relação a cursos, universidades e escolhas. Às vezes uma reprovação, não quando eu mudo a minha ideia inicial, eu não passei no que eu queria, eu estou pensando em outra coisa, não significa que eu desisti. Às vezes, algumas pessoas abrem os olhos de que nem sempre é isso que elas querem. Então também é um bom momento para se pensar sobre isso. Nesse momento de dor, a gente volta todas as opções, até aquelas que tinham sido descartadas, para depois, juntos, em família, a gente decidir junto. Então, espero que esse ano, que apesar de tristeza, seja uma construção de memorial, de marco, de memória de família, de que em momentos de tristeza a gente chora junto.